Olá e bem-vindo mais uma vez aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, e vamos resolver o segundo exercício do nosso capítulo 1, né? Aqui do material de linguagens, códigos e tecnologias para a prova do Enseja aqui dentro do INEP, tá bom? Então vamos lá trabalhar o número 2, desenvolvendo competências. Aqui, pessoal, tem uma imagem, tá, de um rótulo de uma garrafa, tá bom? E ele fala o seguinte: analise o rótulo de garrafa acima do ponto de vista das linguagens verbal e visual. Então vamos pensar um pouquinho, né? Primeiro, quando ele diz linguagem verbal, o que significa? Como vimos nas aulas, linguagem verbal é o nosso texto escrito, são as palavras que aparecem, ok? Segundo, quando ele fala linguagem visual, é a mesma coisa do que linguagem não verbal, ou seja, as imagens que surgem, tá bom? Ele já falou que é uma garrafa, um rótulo de uma garrafa. Então a gente tem que ler e perceber nas imagens e no texto dela que garrafa é essa, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui, vendo não só o que está escrito, mas também a própria imagem. E ele fala o seguinte: relacione o sentido do que está escrito, o que as palavras ou frases querem dizer, com aspectos visuais. O desenho abaixo da expressão sem gás, os tipos de letra ou qualquer outro aspecto que você considera relevante, tá bom? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Primeira coisa, a primeira informação que aparece é logo em cima, tá? A gente analisa sempre de cima para baixo. A primeira coisa que aparece é água mineral. Então, o que ele quer dizer com isso? Que é uma água potável, própria para beber, e que a gente não está falando de qualquer garrafa, a gente está falando de uma garrafa de água, não é de vinho, não é de cerveja, não é de leite, tá bom? É água. Então, uma água que pode se beber. É a informação mais fundamental daquela informação que ela quer passar para o consumidor, para o leitor e tudo mais, ok? Segunda coisa, é o nome da marca. Afinal, você tem que saber qual garrafa que você está comprando, de qual marca, de qual local. E aqui, no caso, é a marca Fontevita, ok? É o nome, tá? O nome Fontevita, lembra, né? Justamente a descrição que está aqui embaixo. Então, até de forma redundante, eles têm uma espécie de slogan, né? Que é fonte de vida. O que significa isso? Né? Que é o lugar da origem, da onde surge, onde tudo começa, né? Ou seja, algo que vai te ajudar a desenvolver, ou seja, justamente os elementos positivos do crescimento de uma vida. Olha só, em uma frase, tudo isso ele quer dizer. Bom, quando você compra uma água, a água ela pode ser o que, pessoal? Com gás, pode ser sem gás, enfim, hoje em dia, né, tem até águas com sabor. E ele, aqui embaixo, bem pequenininho, está escrito sem gás, tá bom? Depois, se você focar aqui, vai ter a data de validade também ali embaixo. A data de validade é um elemento obrigatório nos rótulos. Inclusive a gente viu, né, nas aulas de ciências da natureza, né, já puxando esse assunto, isso é obrigatório. Então, pessoal, isso tudo é o que a gente consegue detectar. E claro, está escrito sem gás, por quê? Porque podia ser uma opção com gás, sem gás, e aí você já seleciona o consumidor, tá bom? Então, todos esses aspectos. Isso dentro da linguagem verbal, do texto escrito. E da linguagem não verbal, Heitor? Bom, a gente percebe, né, que essas imagens que estão ali em cima, tá vendo que tem uma parte mais escura? Pois é, você parece que está dentro de uma fonte. Então, o próprio desenho geral do rótulo é como se você estivesse dentro de uma origem, dentro de um túnel, dentro onde vai nascer, onde ela surge. Então, uma espécie de recomeço, de início, né? Essa é a imagem. E você repara uma coisa, né? O próprio desenho das letras são letras legíveis, obviamente, mas elas são que vai te relaxar na visão, né? Não são letras pesadas ou com desenhos fortes. Da mesma forma que por duas vezes, tanto lá em cima quanto lá embaixo, só que maior, aparece ali uma espécie de caminho, de um rabisco. E isso nada mais é, pessoal, do que o caminho que a água faz, né? É como se você te passasse a imagem de estar bebendo água que é de algo que é completamente natural, tá bom? Ou seja, da própria natureza, do meio ambiente, como fizesse a ligação de algo saudável, ele relaciona algo saudável, tá bom? Com a natureza e da mesma forma a natureza com o consumidor. Então, apenas nessas imagens a gente detecta isso. E claro, o que ele quer dar mais importância aqui? Principalmente a marca, né? Para falar, olha, aqui não é qualquer água, tá? É a água da Fonte Vida. Então, todos esses fatores
eles querem passar num simples rótulo de uma garrafa de água. Não é bacana, pessoal, a gente analisar? Então, é isso que o ensejo ele espera que você analise e perceba quando aparecer uma imagem verbal e não verbal na sua prova. É dessa forma que você tem que analisar. Legal? Então, é assim que a gente resolve, pessoal, o exercício número 2 de desenvolvimento de competências aqui do nosso material. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.